Muito bem, pessoal, dando continuidade, então, mais uma vez, ao estudo do sistema digestório, agora nós vamos abordar o intestino grosso e a porção final mais distal do intestino delgado, que é o íleo, tudo bem, pessoal? Lembrem-se de diferenciar o osso íleo da porção do intestino delgado, que é o íleo, com E, tudo bem? Muito bem, aqui apenas para que nós façamos, é um pouco difícil de visualizar isso nas peças anatômicas, então é uma prévia do que nós vamos ver nas práticas, nas peças práticas, mas o que nós temos aqui como estrutura do intestino grosso, tá certo? O intestino grosso que tem uma flora bacteriana importante, certo? O intestino grosso que é responsável por, ao longo do seu trajeto, realizar a absorção da água, tudo bem? E formar cada vez mais fezes sólidas, tá certo? Naturalmente, se nós imaginarmos o trajeto das fezes ao longo das contrações peristálticas aqui do intestino grosso, das austrações, ao longo deste movimento as fezes vão ficando mais sólidas, portanto é fácil se imaginar que obstruções por ocasionamento de fecalomas ou obstruções, enfim, por N motivos que formem aqui um acúmulo de fezes sólidas, naturalmente ocorrerão principalmente no lado esquerdo, nessa estrutura que nós vamos reconhecer como colo descendente e colo sigmoide, que são estruturas mais distais nas porções finais, algumas das porções finais do intestino grosso. Muito bem, pessoal, vamos lá. Dito isso, vamos apenas esquematizar como funciona o intestino grosso. Nós temos aqui, dito isso, pessoal, vamos esquematizar como é que funciona o intestino grosso. Nós temos aqui a desembocadura do íleo no intestino grosso. Isso nós veremos nas peças, vai formar o que nós vamos identificar lá na peça anatômica como papila ileal, tudo bem? Abaixo da papila ileal, a porção do intestino grosso que nós temos, que eu representei aqui como é o seco, tudo bem? É o seco. E uma projeção da mucosa deste seco, uma projeção da mucosa forma esta estrutura que tem uma função imunológica local, que é o apêndice vermiforme. Nós vamos identificar todas essas estruturas. Acima da papila ileal, nós vamos ter o primeiro colo, ou cólon, tanto faz, mas a anatomia, as traduções mais atuais trazem como colo, tudo bem? Nós temos o colo ascendente, porque ele é no sentido de proximal para distal na estrutura aqui, nós temos o colo no início ascendente, também chamado de colo direito na clínica, mas aqui colo ascendente. O colo ascendente formará uma curvatura, aqui depois todas as estruturas com o peritônio vocês vão estudar na aula do professor Wagner, mas formará uma curvatura aqui chamada de flexura cólica direita ou flexura hepática, tudo bem, pessoal? Então nós temos a flexura cólica direita, essa curvatura aqui que muda, portanto, do colo ascendente para o colo transverso, tudo bem? Flexura cólica direita ou flexura hepática, e é assim chamada pela sua íntima relação com o fígado, tudo bem? Depois nós temos o colo transverso que vai da flexura cólica direita até a flexura cólica esquerda. A flexura cólica esquerda também é chamada de flexura esplênica, e é chamada assim porque esplênica refere-se ao baço. Então a íntima relação desta flexura, aqui desta curvatura com o baço também faz com que ela possa ser chamada de flexura esplênica. Uma observação relevante aqui é que naturalmente, pelo fígado ser um órgão muito maior, é o segundo maior órgão do corpo e muito mais pesado, o fígado empurra para baixo a flexura cólica direita ou flexura hepática, de modo que, de maneira geral, sempre nós observaremos, principalmente nos exames de imagem, a flexura cólica esquerda mais alta num plano superior em relação à flexura cólica direita. Eu sei que aqui no desenho não está tão claro, mas eu tentei representar aqui um pouco acima, de maneira que vocês podem observar que a flexura cólica esquerda ela é mais alta do que a flexura cólica direita. Uma outra observação relevante aqui é que nós temos, depois vocês vão estudar no estudo de peritônio, na aula de peritônio, o omento, certo? Os mesocólons ou mesopolos que prendem, que seguram as porções do intestino grosso na parede posterior do abdômen, e portanto até coloquei
algo ali que eu vou discutir no final da aula com vocês, mas saibam que dependendo da extensão do mesocolo transverso aqui, dependendo da extensão do mesocolo transverso, que é o que prende a porção do peritônio, que prende o colo transverso na parede posterior do abdômen, que vocês vão estudar, dependendo da extensão deste mesocolo transverso, dependendo do enchimento gástrico, o mesocolo transverso torna-se, portanto, móvel. Então, ele pode estar localizado tanto ali na região da cicatriz umbilical até mais inferiormente na síntese púbica. Então, às vezes, nós podemos observar exames de imagem em que o colo transverso está em posição transversa, bastante visível, bonito, como mostram os atlas, mas também pode acontecer do colo transverso estar lá embaixo, numa região bastante inferior. Isso não tem problema, naturalmente, em condições fisiológicas, tá certo, pessoal? Não sei, claro, né? Imaginando um tumor, alguma coisa que desloque o órgão para um órgão onde ele não deveria estar, mas podemos sim encontrar em condições fisiológicas o colo transverso lá embaixo, lá na síntese púbica, tá certo, pessoal? Lá embaixo mesmo. Continuando aqui, da flexura cólica esquerda até mais ou menos ali a região ilíaca esquerda, nós temos o colo aqui, este colo que desce, colo descendente ou colo esquerdo, tá certo? Depende na clínica, pode ser chamado de colo esquerdo também, mas nós temos aqui o colo descendente. Reparem que às vezes eu falo colo, às vezes é colo, também não tem problema. Depois nós temos aqui uma porção que vai formar um S, tudo bem, do colo, chamado de colo sigmoide, tudo bem, pessoal? Colo sigmoide. Partindo então para o reto, que é toda esta estrutura aqui, inclusive com uma região que nós podemos observar depois, que é a ampola retal, que é justamente uma região de maior dilatação que permite um maior acúmulo de fezes naquele local, e depois, por fim, o canal anal. Nós não vamos estudar com grandes detalhes aqui no sistema digestório nesta oportunidade como funcionam as musculaturas que controlam o mecanismo de defecação. De maneira geral, o que vocês precisam saber aqui é que nós vamos formando de fato fezes cada vez mais sólidas, e no ato de defecação em condições fisiológicas normais pode-se evacuar a partir da flexura cólica esquerda, lá de cima, até a região do canal anal. Então não é simplesmente as fezes que estão armazenadas aqui, pode naturalmente em condições fisiológicas daqui. Tudo bem, pessoal? Bastante distante. O que eu notei aqui? Como nós diferenciamos o reto, certo? O reto e o canal anal aqui do colo sigmoide? Bom, nós vamos ver nas peças anatômicas que do seco até o colo sigmoide, a parede, tanto interna quanto externa, possuem particularidades que diferenciam desta região aqui do reto, que não tem essas estruturas. Então nós vamos observar as tênias, nós vamos observar as saculações, nós vamos observar os apêndices, pequenos apêndices gordurosos, chamados de apêndices omentais. Tudo bem, pessoal? Nós vamos enfim, estudar todas essas estruturas e perceber de fato que dá para visualizar, dá para diferenciar essas estruturas, tanto o colo sigmoide quanto o reto. Tudo bem, pessoal? Outra coisa para que nós possamos finalizar nesta porção aqui é reconhecer, aqui naturalmente vocês se lembram que nós temos aqui o mesentério todo segurando o jejuno e o ilho ali, o mesentério segurando o jejuno e o ilho na parede posterior do abdômen. Portanto, o que nós temos aqui, o jejuno e o ilho, são órgãos intraperitoneais, e o seco, por ser uma quase continuidade do ilho, por assim dizer, ele também é um órgão intraperitoneal, por isso eu coloquei este I aqui. Tudo bem? Nós dando continuidade, nós temos aqui que depois, nesta região aqui, tanto ascendente quanto descendente, o colo estará localizado posteriormente ao peritônio, portanto sendo denominados retroperitoneais. O colo transverso, ele é um órgão intraperitoneal, ele tem relação com um aumento maior, que nós vamos estudar na aula de peritônio, aumento maior que une a curvatura maior do estômago, que nós vimos na aula de estômago, até aqui a região do colo transverso, tudo bem? E não somente, ainda também tem o mesocolo transverso, tudo bem, pessoal? E o colo sigmoide também tem uma porção aqui que é intraperitoneal, até que nós vamos em direção para fora da cavidade peritoneal, certo?
portanto aqui no reto e no canal anal. Desta forma nós dividimos rapidamente os compartimentos, como funciona a organização do intestino grosso, e a partir de agora nós vamos lá nas peças práticas, nas peças anatômicas, para que nós possamos mostrar para vocês todas essas estruturas que eu mencionei, com importante ênfase nesta região aqui. Bom pessoal, para que nós possamos estudar então a parte prática das peças anatômicas do intestino grosso, eu já vou adiantar que aqui eu vou demonstrar as particularidades de cada uma dessas estruturas aqui, principalmente focando bastante ali no seco, na transição entre ilho, seco, intestino grosso, certo? Que faz parte, o seco faz parte do intestino grosso naturalmente. Depois nós vamos mostrar as particularidades que eu havia mencionado, que o intestino grosso tem do seco até o colo sigmoide. Você se recorda, né, que eu disse das austrações, das tênias, tudo bem? Mas a parte sobre os mesocólons, a parte sobre o mesentério do intestino delgado, como o peritônio se comporta, aumento maior, todas essas características vão ser abordadas na aula de peritônio, tudo bem, pessoal? Bom, o que nós temos aqui então? Aqui nós já observamos um segmento, aqui um corte do seco e do cólon ascendente. Eu sei disso justamente pela identificação dessa estrutura que é a papila ileal. Vamos retomar o que nós havíamos falado na aula de intestino delgado. O que nós observamos aqui? Nós observamos o ilho, recordem-se do ilho que eu havia mencionado, certo? Nessas pregas circulares esparsas, certo? Vai penetrar, vai entrar dentro do intestino grosso, causando uma invaginação no intestino grosso, formando esta papila. Esta papila, denominada papila ileal, é formada por dois lábios, e aqui é muito simples identificá-los. Como nós estamos posicionando aqui, o seco está aqui inferiormente e o cólon ascendente está aqui superiormente, nós sabemos que este lábio aqui é o lábio iliocólico e aqui o lábio iliocecal. Juntos vão formar um frênulo, tudo bem? Mas de qualquer forma, o frênulo do ósteo ileal, formando aqui então de qualquer forma o ósteo ileal, certo? O ósteo ileal é justamente por onde passa o conteúdo do ilho em direção aqui ao intestino grosso. Imaginem que uma pressão aqui nesta região, uma contração desta região faz com que esses lábios se aproximem, fechem a papila ileal e impeçam um refluxo em direção ao ilho, tudo bem, pessoal? É importante a observação dessa estrutura, inclusive nos exames de colostomia pode-se visualizar até essa estrutura aqui, muitas vezes até observar com bastantes detalhes aqui esta região, procurando penetrar no ilho distal, certo? Mas de qualquer forma é importante que vocês reconheçam essas estruturas. Quando nós fechamos aqui, vamos fechar e demonstrar para você, fechei o ilho, certo? E nós fechamos aqui esta porção do intestino grosso. Reparem que então se formou esta projeção aqui, tanto para frente, para superior, aqui formando o cólon ascendente, quanto esta porção aqui inferior, que é justamente o seco. O seco, portanto, ele é separado do cólon ascendente justamente pela papila ileal. É assim que nós identificamos, por isso que eu já comecei assim: cólon ascendente, seco. Muito bem, então nós temos o seco aqui, certo? Demonstrado, onde eu estou pegando com a pinça, e nós temos uma evaginação da mucosa do seco, formando essa estrutura aqui que tem uma função imunológica local, que é o apêndice vermiforme. Este apêndice vermiforme aqui, ele é importante porque naturalmente ele é localizado na fossa ilíaca direita. É importante que vocês saibam disso. Naturalmente pode haver várias variações anatômicas, tudo bem, mas de maneira geral a população possui o apêndice localizado na fossa ilíaca direita, mas ele pode até se projetar para a pelve menor, imaginem vocês, certo? Então, diagnósticos de apendicite devem ser realizados aí com sintomatologia adequada, com clínica adequada, tá certo? E hoje existe uma série de exames de imagem aí que permitem um diagnóstico acertado. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui o ilho desembocando no intestino grosso, formando o seco e colo ascendente, e nós temos o apêndice vermiforme. Vou apenas mostrar para vocês novamente aqui em outra estrutura, mas mais bacana, mais exuberante aqui ainda. Então nós temos o ilho, lembrando que o ilho é a porção
é a porção distal, a porção final do intestino delgado, desemboca no intestino grosso, formando esta exuberante papila, que bacana, essa imagem está bem bacana de ver, a papila ileal, certo? Papila ileal, que em si forma uma válvula, que na clínica é chamada de válvula de Bowen, certo? Válvula de Bowen, mas de qualquer maneira é o que impede o refluxo. Esta papila ileal é importante porque impede o refluxo do conteúdo fecaloide aqui do intestino grosso em direção ao ilho. Bem, aqui mesma forma, nós fechando aqui, quando nós fechamos a mucosa, nós observamos aqui o seco, tá certo? E esta projeção, que é o apêndice vermiforme, não tem segredo. Nós já observamos aqui essas várias pregas aqui, certo? Essas pregas da mucosa aqui, características do intestino grosso. Eu vou mostrar para vocês uma continuação, essa agora uma outra peça, que é esta peça aqui, que é a peça de cólon ascendente, tudo bem? Então nós vamos continuar aqui, reparem, mesma lógica, vamos identificar aqui, vejam, o ilho, certo? Ó, vamos posicionar corretamente aqui a peça. Então nós temos o ilho vai desembocar no intestino grosso, vou abrir para mostrar para vocês. Ele vai desembocar no intestino grosso, formando de fato a papila ileal, certo? Formando a papila ileal. Formou a papila ileal, separou seco, colo ascendente, beleza, seco, colo ascendente, e nós observamos aqui a projeção do seco, que é o apêndice vermiforme, muito bem. Separando aqui nós temos, então vou colocar aqui, tudo bem, mas lembrem-se que é o cólon ascendente, tá? Então nós temos aqui o colo ascendente, o que nós precisamos identificar aqui? Aqui nós vamos pegar esta peça apenas para demonstrarmos aqui as características de maneira gerais aqui, as características de maneira geral que possibilitam a diferenciação do seco até o colo sigmoide para então ir para o canal anal, tudo bem? Lembrando que essas estruturas topográficas serão novamente abordadas na aula do professor Wagner de peritônio, tudo bem, pessoal? De qualquer forma, nós observamos aqui uma série de pregas e exuberantes aqui, pregas. Não sei se vocês conseguem reparar, mas existem pregas que são chamadas pregas semilunares. Estas pregas semilunares de uma musculatura circular móvel, reparem aqui, né? Então nós temos uma prega semilunar aqui, outra prega semilunar aqui, certo? Outra prega semilunar aqui, outra aqui e assim por diante. Estas pregas semilunares, ao se contraírem, elas permitem que se formem saculações. Olha como que fica aqui fora, né? Do lado externo do órgão. Permite que se formem saculações que também são chamadas de austrações. Então, os austros do intestino grosso são justamente essas saculações formadas pela contração destas pregas semilunares. Não somente, também nós temos vários apêndices adiposos ao longo, reparem aqui, né, apêndices adiposos ao longo da extensão do intestino grosso, que são chamados de apêndices adiposos ou apêndices omentais ou até mesmo os apêndices epiploicos, tudo bem? Mas de qualquer forma, esses apêndices não estarão presentes no reto, tudo bem, pessoal? No reto, no canal anal, enfim. E por fim também nós temos que observar esta estrutura aqui que nós estamos observando aqui, bem evidente, em torno de 1 centímetro aqui de largura, que nada mais é do que um feixe muscular longitudinal, bastante condensado, que é denominada tênia. É aqui que é a tênia. Estou vendo que é a tênia livre. Esta aqui é a tênia livre porque é a tênia que nós logo de cara já podemos observar. Se nós observarmos nesta vista mais interna, em que nós tivéssemos aqui o mesocólon, nós também teríamos a tênia mesocólica, tudo bem? E no cólon transverso nós teríamos também a tênia omental, que é o local ali de inserção do omento maior quando ele sai lembrando que ele liga o omento maior o colo transverso, que não é este aqui, o colo transverso até a curvatura maior do estômago ou vice-versa. Tudo bem, pessoal? De maneira geral, é importante que vocês reconheçam essas estruturas para que vocês possam diferenciar os diferentes segmentos do intestino delgado, intestino grosso, e compreenderem como é que funciona todo o processo de digestão anatomicamente falando
e continuando o estudo sempre. Bom, pessoal, para que nós possamos finalizar aqui, então, o estudo do intestino tanto delgado quanto grosso, vamos demonstrar aqui para vocês. Eu estou pegando aqui, ó, tudo que eu estou pegando aqui é intestino delgado, certo? Eu sei disso justamente pela localização do mesentério, que é essa estrutura aqui do peritônio que vocês vão estudar com o professor Wagner, tudo bem? Nós podemos retomar estas características depois. Quando nós vamos retornando aqui no intestino delgado, nós observamos aqui justamente um ângulo que eu havia mencionado desta flexura, que é a flexura duodeno jejunal, certo? Então nós temos o duodeno vindo para cá e formando esta flexura duodeno jejunal que irá formar o jejuno, tá certo? Naturalmente, reparem como o intestino delgado é bastante longo, está solto aqui para motivos didáticos, está bem dissecado nesse sentido. Nós vamos seguindo e reparem que é difícil nós dividirmos o que é jejuno e o que é ilho se nós não fizermos o estudo daquela maneira que eu havia mencionado da mucosa, tá certo? Tendo feito esta consideração, nós observamos aqui, nós já localizamos aqui o seco, tá certo, que eu havia mencionado, apêndice vermiforme. Então aqui trata-se do ilho, com certeza o ilho terminal que nós falamos, né, na clínica, mas aqui é apenas ilho, tá certo, na anatomia. Então o ilho vai desembocar no intestino grosso, vai ter aqui o seco e para cima o colo ascendente ou colo direito. Aqui nós temos o apêndice vermiforme, dando continuidade. Então nós temos de fato o colo ascendente vai seguir, vai subir, vai ascender em direção ao fígado, onde formará uma flexura que está dissecada aqui naturalmente. Esta flexura vai ser chamada de flexura cólica direita, que eu havia mencionado, também chamada de flexura hepática, tá certo? Formará o colo transverso. O colo transverso, reparem a identificação que eu havia mencionado, né? Está bem dissecado, aqui está um pouco difícil de ver, você ainda vê resquícios de apêndices omentais, tudo bem? E também do local de inserção do omento maior, que não é o momento agora para estudo. De qualquer forma, o colo transverso vai poder, lembre-se, o colo transverso pode estar na altura da cicatriz umbilical, mas em casos extremos pode estar lá embaixo, lá na sínfise púbica que eu havia mencionado. O colo transverso ele irá se continuar aqui mais alto, reparem, né? A flexura cólica direita, perdão, a flexura cólica esquerda ou flexura esplênica, né? Justamente por ter relação com o baço que daqui foi retirado, ela vai passar então de colo transverso para colo descendente, tá certo? Vou retirar aqui para rebater para vocês observarem com mais detalhe. Nós temos aqui, aliás, perdão, aqui está o baço, tá, pessoal? Então nós temos aqui o baço, a flexura cólica esquerda formando o colo descendente. No colo descendente nós podemos observar aqui uma série de tanto as saculações, as austrações que eu mencionei, quanto os apêndices omentais, ou apêndices epiplóicos, ou apêndices adiposos, certo? Formando então este S aqui que eu havia mencionado, do colo sigmoide, e nós não vamos observar aqui, mas lá dentro, certo? Posteriormente aqui na região, indo em direção ali ao períneo, nós temos então o reto, certo? E no reto, depois canal anal, como eu havia mencionado. Então, é desta forma que nós localizamos aqui, mas de nada serve estudar todas essas alças intestinais sem estudar passo a passo, cada uma daquelas estruturas, o que define o intestino delgado, o intestino grosso, a função de cada uma. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é só. Bons estudos!